Fala, galera. Nós vamos começar hoje, pessoal. Nós vamos falar com o vereador Rogério, como a gente havia combinado. O vereador Rogério, vereador aqui da cidade de Ilhota, e ele aceitou, então, estar participando aqui com a gente para falar um pouco desse período, né, de pandemia que estamos passando. Ele vai trazer, então, aí um olhar mais do legislativo, né, vai dar a sua opinião em torno das políticas públicas que estão envolvendo as questões aqui relacionadas à Covid-19. Ele vai trazer para a gente aí algumas ideias, né, as políticas que estão sendo desenvolvidas de combate à pandemia. Consegue aceitar o convite aí, vereador? O convite foi enviado. Olá. Opa! Aí, apareceu. Desculpa aí a demora. Não, que isso. Vamos conversar. Só deixa eu ajeitar aqui Claro, fica à um vontade. pouquinho meu celular aqui. Fica à vontade. Estava dando um panezinho aqui. Mas Como isso é é que estão as normal, né, coisas, vereador? pessoal? Isso é normal. Isso acontece. Está saindo. Está saindo. Consigo. Está dando agora? Tá certo, tá certinho. Deu Vamos lá, certo aí? isso, vamos tentar fazer a nossa live Vamos hoje lá. então. Então, pessoal, como eu estava Vamos comentando lá. antes, né, o intuito aqui da nossa live, certo, é trazer várias pessoas aqui para debater vários assuntos pertinentes à nossa sociedade, né? Então, nessa semana eu comecei a live conversando com o professor Jader, lá de Gaspar, e o professor Jader é professor lá do Colégio Madre, já foi professor do ensino público, e hoje, então, eu tenho a honra de convidar de ter como convidado aqui o vereador da cidade de Ilhota, o vereador Rogério, né, o Rogério do PT, né, para quem conhece ele aí, né, para quem não conhece ele, é o Rogério do PT. Então, antes de começar, Rogério, eu queria te apresentar, certo? Então, a gente vai falar hoje com o Rogério Flor de Souza, político, filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, desde 1998. Nasceu em 3 de novembro de 69, filho de Flor Eduardo de Souza e Lenir de Souza. A esposa é a Gilmara de Souza e as filhas Alana e Lara. Então, o Rogério, ele cresceu lá na Pedra de Amolá, é isso? Estudou lá na Pedra de Amolá, trabalhou também na refinadora catarinense, trabalhou lá em Tijucas, é isso, vereador? E Isso. também, isso, e se formou em administração pela FURB. Antes disso, né, ele disputou o cargo de prefeito, para quem não sabe, em 2004. É isso, hoje, vereador? Em 2004 ele concorreu na eleição, e de 2000 a 2004 ele trabalhou na administração do PT em Gaspar, do Celso Zucchi, certo? E em 2015, então, ele se forma em administração pela FURB em Blumenau. Em 2016, disputa a eleição para ocupar o cargo de vereador e recebe 304 votos, se elegendo assim no vereador, e exerce atualmente esse mandato aqui em Ilhota. Quem é o vereador Rogério? Quem é o Rogério Flor de Souza? Boa noite. Boa noite, professor Pedro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer poder conversarmos a respeito de vários assuntos, né? Eu acho que esse bate-papo que nós vamos ter aqui vai apresentar um pouco de quem é o Rogério. Mas só para esclarecer assim, um pouco da minha trajetória, eu iniciei a minha carreira já aos 14 anos de idade, trabalhando na refinadora catarinense. E hoje eu estou com 50 anos, e se for contar todos esses anos que eu já trabalhei, já tem prazo para me aposentar. Então, eu sou um trabalhador de base, de chão de fábrica. Sempre atuei dentro das empresas, né? Eu tenho uma profissão de eletricista de manutenção industrial, trabalhei muitos anos nessa área, e nesse período, né, de operário, nós começamos a entender um pouco a relação entre sindicato, empresa, como se trabalha a questão da mais-valia, as lutas de classe, e ali começa a despertar também no Rogério o interesse pela participação política, porque tu percebe que tu pode, enquanto cidadão, também ter um pouco de acesso, né, às políticas públicas, e aí tem que participar dela.
Por isso, em 98, 1998, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, no propósito de construir aqui em Ilhota, junto com alguns companheiros, uma identidade política, né? Em 2000, eu disputei a eleição para prefeito, e em 2004. Foram dois momentos, né? Foi dois momentos que eu participei do processo eleitoral, foi gratificante para mim, claro, existia toda uma outra realidade, e nós conseguimos, naquele período, apresentar para a sociedade de Ilhota a proposta do Partido dos Trabalhadores. 2008 para frente, o partido optou por outras frentes, aí veio de vice-prefeito, depois vereadores, tal, para conseguir também manter acesa a chama aqui no município. Eu participei, sim, da administração do Celso Zucchi. E qual foi o objetivo disso? Conhecer a administração pública e todos os seus percalços que existem, porque no setor privado existe uma dinâmica, no setor público a dinâmica é outra. Então, naquele período, o partido optou por me apresentar, né, uma gestão pública, e eu ter um certo conhecimento de gestão pública. Terminando aquele período, disputei a eleição, não vencemos, eu voltei para o setor privado por opção. Recebi convite do Vonei Morastone, na época ele foi eleito prefeito de Itajaí, mas eu decidi voltar para o setor privado, continuar com a minha carreira, e optei por estar me aperfeiçoando também. Teve alguns períodos, fiz engenharia elétrica na FURB em semestre, depois fui para a Univale, fiz um ano de ciência política. São dois extremos, né? Ciências exatas e ciências humanas. Então, eu conheci um pouquinho desses dois extremos. E para tentar, de alguma forma, conciliar todos esses conceitos, eu optei por administração em chão de fábrica. E isso me dá uma certa tranquilidade quando eu falo da luta de classes, porque eu presenciei, eu vivenciei, essa é a minha vida, né? Estar inserido nas lutas de classe. Então, quando isso aconteceu, de eu persistir nos estudos, eu disse, não, eu vou ter que fazer uma faculdade, porque o mercado exige, eu também precisava adquirir um pouco mais de conhecimento. Então, eu fui para a FURB em 2010. Na época, a faculdade de administração eram 5 anos, né? Então, todo dia eu ia para a FURB, sentava lá na cadeirinha, dialogava com os professores para adquirir conhecimento, né? E nesse período também eu estava trabalhando em Blumenau, numa indústria metalúrgica, na Itopava Central. Então, eu fazia esse percurso, ia para Blumenau, né, e voltava para Ilhota. Eu fiquei 5 anos nessa rotina, dormindo 5 horas por noite, para tentar e conseguir me formar. Me formei em 2015, né, com bastante esforço, mas consegui. Minha esposa e eu, na época, umas 2 meninas que eram pequenas, né, e estavam no colo ainda, mamando, e optamos pela minha esposa ficar em casa 5 anos para dar o primeiro cuidado com as crianças ali nesse período, né? Então, foi um momento bastante intenso, né? Muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Em 2016, houve a crise econômica no país, acho que todos lembram, várias demissões, a empresa onde eu estava, no segundo turno, extinguiram o segundo turno. Então, de 240 funcionários, nós fomos para 70. E nessa demissão em massa, eu também fui demitido na época, porque extinguiu-se o turno. Vim para Ilhota e começamos a trabalhar aqui algumas questões políticas, né, para tentar resgatar novamente alguns companheiros do partido, algumas lideranças. Começamos a dialogar com vários partidos e surgiu a oportunidade de o Rogério ser candidato a vereador. Então, o partido aderiu à candidatura do Rogério junto com amigos, familiares e comunidades. E hoje, né, eu sou vereador graças a esse esforço coletivo. E não foi um esforço individual do Rogério, houve um esforço coletivo que me deu a possibilidade de hoje estar participando de uma legislatura. E às vezes as pessoas questionam, mas qual é o papel do vereador? Só para finalizar aqui, quem é o Rogério, né? Como eu já trabalhei muitos anos dentro das empresas, né, e esse trabalho ele é uma rotina na vida da gente,
que quem vem de famílias pobres, como nós somos de famílias pobres, tu vai para dentro das empresas para ganhar o teu recurso, o teu sustento, e tu não pode parar, porque se parar 2, 3 meses, tu está sem nenhum recurso para subsidiar a família. Então, tu está sempre trabalhando. E aí eu optei por ocupar o cargo de vereador e exercer a função de vereador, porque eu sou remunerado para isso. Né? Então, a decisão que eu tive quando fui eleito, não, agora eu vou ser vereador. Eu tenho um salário, posso subsidiar minha família com esse salário e posso atuar enquanto vereador. E nós sabemos que quem quer trabalhar como vereador tem muita coisa para fazer na cidade. São audiências públicas que podem promover. Nesse período de pandemia, nós criamos a abaixo-assinado digital para tentar resolver o problema da água. Tal. Isso dá muita mobilização. Certo. Então, o Rogério ele tem essa característica de estar inserido na política, fazer esse trabalho de base. Né? E, para finalizar, também tenho meus hobbies. Eu também gosto de uma pescaria, de jogar uma bolinha com os amigos e tal. Eu também descontrair um pouco para não ficar só nesse trabalho maçante de correria do dia a dia. Então, o Rogério é isso. Né? Eu adoro política, sou apaixonado pela política, mas também adoro a minha família, adoro participar da sociedade em si. Sociedade em si. Que bom, conhecemos um pouco mais do Rogério, né? A gente tem assunto aqui para tratar aqui durante horas e horas, né? Para falar de política, para falar disso, para falar daquilo, né? Mas nós temos um objetivo, né, Rogério? Então, assim, já apresentado, né? Já né? Sabemos então com quem a gente está falando, né? Assim, Rogério, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? A gente está vivendo um momento em que talvez a gente nunca pensou que passaria. Eu até falo para os meus alunos, né? Estou falando para eles assim, olha, gente, coisas piores já aconteceram no mundo, tá? Coisas muito piores. E todo mundo sobreviveu. Claro que teve as mortes, né? Teve a peste negra que matou 50 milhões de pessoas lá na Idade Média. Muita coisa aconteceu. O que nós estamos passando hoje, né? Não é nem assim, digamos, um terço do que é uma bomba atômica sendo jogada numa cidade, né? Que nem no final da Segunda Guerra Mundial, matando os inocentes. Mas mesmo assim, Rogério, a nossa vida mudou, a nossa vida se polarizou e a nossa vida ela está girando hoje em torno da pandemia, certo? Da pandemia. A gente está calculando, a gente está vendo, a gente está interagindo, a gente está entendendo o que é isso, né? Então, assim, eu gostaria de conversar contigo hoje sobre essas questões envolvendo a pandemia. O que a política, os políticos como você, podem estar fazendo para auxiliar a população neste momento tão delicado que nós estamos vivendo. Então, a primeira pergunta que eu faço para ti, assim, Rogério, como é que tu analisa as políticas de enfrentamento da pandemia a nível nacional? Essa é a primeira pergunta, né? Porque, assim, a gente teve uma resistência, não só de políticos, mas também da sociedade, que não é, né, esse vírus é isso, esse vírus é aquilo, mas, assim, ó, estamos agora, então, no dia 16/7. Como é que tu avalia essas políticas de combate, né, de enfrentamento à Covid-19 a nível nacional? Então, esse é um assunto, de certa forma, ele é complexo. Né? Não é uma análise simples de ser feita. Porque são coisas novas que estão surgindo agora para a humanidade. Mas nós podemos aqui, já de certa forma, analisar o comportamento de alguns chefes de Estado. Né? Quando a gente faz essa análise, nós vamos perceber que tipo de comportamento esses governantes estão tendo, baseado no seu princípio ideológico. Aí sim dá para ter uma contextualização de como cada um está tentando, de alguma forma, combater essa pandemia. Aqui no Brasil, no início da pandemia, nós tivemos várias informações que não condiziam com a realidade. Nós começamos a perceber a gravidade da pandemia quando ela se naturalizou no meio das pessoas. Ele alega, né, desde o início, que é só uma gripezinha, tal, e isso não ia interferir muito na vida das pessoas. Dado esse momento, né, aí o cidadão ele também viu que não era tão grave e começou a meio que negligenciar o risco, né, do vírus. E se analisar
todos os chefes de Estado, diferente do Brasil, eles criaram uma política centralizadora de combate à pandemia. Aqui no Brasil, nós não conseguimos evoluir para isso. A nossa política ela ficou dispersa, desconexa dos estados. O governo federal falava uma coisa e os governadores falavam outra. Então, quando isso acontece, como deveria ser uma política centralizada no Estado federal para distribuir para os municípios os mantimentos necessários para o combate ao Covid, porque quando tu faz isso, tu gera na população um trabalho em conjunto. O que acontece? Se o governo federal diz que quer esmagar a curva de contaminação e os governadores aderem à mesma política, fica fácil de combater o vírus. Mas como houve uma disputa ali, de até percepção da gravidade, né, e não aderiu aos governos estaduais à quarentena. A gente via várias cenas do presidente da República indo para a rua, sem proteção, sem máscara, no meio do povo, né, fazer com que o isolamento social não era uma coisa que fosse preocupante para a população. Poderia estar de qualquer forma, estar ali se socializando, criando aglomerações, porque não teria problema, porque era só uma gripezinha. E os governadores, quando perceberam que iria evoluir para algo maior, eles criaram, dentro dos seus estados, suas políticas de contenção do vírus. Aí vieram com as quarentenas, tal, para tentar, de alguma forma, proteger a população usando as ferramentas do Estado. E quando nós falamos do Estado, enquanto agente que vai criar políticas públicas, nós estamos dizendo que o setor privado ele recua nesse momento. Porque o sistema capitalista em si ele prega que o mercado controla todas as coisas, mas no momento de pandemia ele recua, porque isso é custo, é dinheiro. Quem tem que bancar isso, aí todo mundo joga a responsabilidade para o Estado. Então, no Brasil, nós temos esse problema, né? Do liberalismo às avessas, de resolver o problema da pandemia, o setor privado ele recua do ponto de vista do investimento, porque ele está retraído na sua concepção de produção, ele deixa de produzir, ele retrai porque ele também vai ter prejuízo, e o Estado vai ter que arcar com as despesas para proteger a população. E como o governo federal não percebeu isso a tempo, criou-se uma lacuna de tempo que evoluiu para a contaminação em massa. Hoje nós estamos com quase 75 mil mortos no Brasil e rapidamente vamos chegar em 90 mil e 2 milhões e meio de contaminados. Por esse atraso. Só vendo os dados, né? Quando a gente apresenta os dados, né? No Brasil, agora, nesse momento, 75.697 mortes, né? A gente tem no mundo 586 mil mortes, então só no Brasil 75 mil. São dados alarmantes, e isso o pessoal não consegue entender a gravidade disso, né? Essas questões da política, a política pública de combate à Covid, ela tem que ser levada a sério, né, Rogério? Mas é que nem tu fala, ela deve partir do governante, do executivo, né, das pessoas que nos governam a nível nacional de uma forma clara, coerente, enfim, respeitando os princípios. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Rogério? Agora sim, tá, mas tá. Então tá. Então tem um cortezinho aí. Mas, Rogério, então assim, acho que ficou claro, tu queres acrescentar algo a mais nessa questão envolvendo a esfera federal no combate à pandemia? Eu acredito assim, que os governos eles não podem licenciar os atendimentos de combate à vacina. Então, o melhor remédio agora é a prevenção, é manter a população protegida do vírus. Se nós não evoluirmos para isso e criar uma política mais eficaz nesse sentido, muitas pessoas irão perdidas por negligenciamento, sim, do Estado. E é o que está acontecendo hoje no Brasil.
né? Porque não existe vacina. A partir do momento que a vacina, que a ciência conseguir dominar isso, nós estamos num momento, a humanidade com muita tecnologia, muito conhecimento, mas ainda não conseguimos combater um vírus. Já fomos no espaço com pessoas, mas algum problema, porque os investimentos não chegam na saúde para tentar resolver esses problemas que surgem na humanidade. Então, a pandemia agora, ela meio que desnudou o sistema capitalista do ponto de vista dos investimentos de políticas de saúde pública. Então, vejamos, nós temos vários investimentos em outras áreas, mas na saúde nós estamos com um déficit muito grande porque não conseguimos combater um vírus usando a própria ciência. Ela leva muito tempo para conseguir resolver o problema. Ótimo, eu concordo contigo e tua fala ela é muito esclarecedora, né? Então precisamos levar a sério. Mas é preciso que os governantes também levem a sério e entendam os riscos, né, pessoal? Quando a gente vê 85 mil mortes, é muita gente morrendo por conta disso, né? Então tá, Rogério, e agora a segunda pergunta que eu faço, né, para que a gente faça uma análise, é assim, ó, diante desse cenário, né, de como o governo federal vem enfrentando a pandemia, como é que tu analisa o comportamento da sociedade em torno da pandemia, né? Porque a gente vê muita gente falando, né, acompanhando, ou mesmo não sendo especialista na área, não, mas isso não é nada, isso é aquilo, porque fulano falou, ciclano, a minha mãe falou, né, a minha avó, enfim. Então, como é que tu está analisando a questão social, né? Como é que tu vê a sociedade agindo diante da pandemia? Isso, né, em vários níveis, pode ficar à vontade para comentar qualquer um ou de forma geral. É um assunto muito interessante analisar o comportamento das pessoas, né? Nem todas as pessoas têm o mesmo comportamento diante de situações dessa natureza. Mas os agentes políticos podem influenciar os comportamentos. Então, o que se percebe hoje na sociedade é muito ruído nas informações referente ao que pode e o que não pode. Então, as pessoas, às vezes, estão se automedicando para tentar ficar imune, né, do vírus, mas não existe uma vacina ainda. Então, são várias medidas que estão sendo sugeridas para a população no momento que existe muita desinformação ainda em relação ao avanço. Pois é, estamos tentando retorno aqui. Vamos ver se o Rogério consegue voltar. A gente consegue alcançar o mesmo número de pessoas aí, que estava bem legal a discussão, né? Vamos ver se a gente consegue voltar aí. Vamos esperá-lo novamente. Vamos esperar o pessoal entrar novamente. O papo estava bom, o papo estava interessante. Pena que caiu. Vamos ver se a gente consegue. Eu fiquei um pouquinho mais escuro agora, porque eu tive que tirar a minha luz. E aí, vereador, tudo bem? Caímos? Está dando problema aí. Caímos juntos aí. Rogério, então, assim, enquanto o pessoal entra, né? Enquanto o pessoal vai entrando, aí a gente vai compartilhando, né? Eu estava com quase 30 na live aí. Tá muito legal, os comentários estão muito bons aí. Rogério, então assim, ó, tu tava falando ali sobre o comportamento da sociedade, né, que ele talvez seja inspirado aí pelo governo, enfim, o governo pode inspirá-los a cometer algum tipo de insanidade, digamos assim, era isso? Qual a preocupação, né? Embora a sociedade ela está apreensiva, porque nós não sabemos ainda o desfecho dessa pandemia. Todo mundo está esperando uma vacina para que as pessoas possam voltar à vida normal. E até isso acontecer, nós temos vários aspectos que influenciam no comportamento das pessoas. Então é difícil tomar um partido aqui e dizer, a pessoa está se comportando dessa forma por isso ou por aquilo outro. Mas o que eu vejo assim mais forte é o medo do desconhecido. É o que vai acontecer daqui para frente. Porque o desemprego está aumentando de forma exponencial. A previsão do PIB para esse ano é menos 14%. Então, vai gerar um desemprego histórico, coisa que nós nunca vimos aqui no país. E isso vai levar as pessoas a uma reflexão muito grande em relação a de que forma nós vamos resgatar novamente aquela vida normal que nós tínhamos, de prosperidade, de buscar conhecimento, estudar, trabalhar, ter as vagas de emprego que nós tínhamos. Talvez essa realidade nós não vamos ter mais.
com essa pandemia. E se persistir ainda por mais tempo, as coisas podem se agravar. Então, essa ansiedade que a população se encontra hoje gera, de certa forma, um desânimo nas pessoas, né? O que nós temos que pensar? Que nós vamos sair dessa, né? Que nós vamos conseguir, a humanidade vai conseguir dar um passo à frente e nos trazer também algum aprendizado. E o maior deles, né? O maior deles é respeitar a vida, porque nós estamos perdendo entes queridos, pessoas que a gente jamais imaginava, com plena saúde, que nós iríamos perder, né? Em função de uma pandemia que não existe uma medicina ainda eficaz para tentar combater nesse momento. Então, as pessoas estão apreensivas, eu percebo isso, né? Nós temos que estar agora mais unidos do que nunca, embora existam divergências, diversos aspectos, mas para combater esse momento de pandemia, de crise econômica, nós vamos ter que nos unir, achar maneiras criativas para superar esse problema que nossa geração nunca tinha passado. Nós não sabíamos como lidar com isso. É uma coisa nova, né? E para lidar com isso, nós vamos ter que ter muita maturidade, vamos ter que acrescentar valores que nós tínhamos perdido. E aí eu volto a dizer que esse momento de encontro das famílias, de ser mais presente na vida das pessoas, também é uma característica da pandemia. Nós estamos ficando muito individualistas, soberbos em relação a vários aspectos. Talvez agora a gente recue um pouco e consiga, né, criar outros parâmetros para que uma sociedade mais próspera e, digamos, progressista consiga sobreviver nas próximas gerações. Senão, nós não vamos conseguir superar essa pandemia. Ótimo, muito bem. Acho que é o mesmo pensamento que quase, né, assim, as pessoas que estão realmente com medo ou entendendo o que essa pandemia tem, né? Então, elas têm esse mesmo pensamento, né? De, vamos, não sabemos o que estamos enfrentando, não somos médicos, vamos deixar com quem entende. Mas, mesmo assim, isso gera um pouco de desconforto, né, Rogério? Porque a gente vê um secretário, por exemplo, o secretário do Rio de Janeiro, né? Se aproveita, claro, vai ser julgado, né? A gente não está fazendo um pré-julgamento, enfim, mas de pessoas, enfim, que às vezes se aproveitam disso, né? Se aproveitam da pandemia, de algo, de uma situação tão difícil para a sociedade para obter vantagem financeira ou qualquer tipo de vantagem, né? E daí o caso, assim, que eu vou comentar é esse do secretário do Rio de Janeiro, que a gente não estou aqui julgando, mas enfim, encontrar todo esse dinheiro na casa dele, enfim, isso tudo também deixa a sociedade um pouco descrente, né, Rogério? Não resta dúvida, né? A corrupção é o mal que aflige toda a humanidade, né? Ela é sistêmica e está muito relacionada ao caráter da pessoa. É claro que combater isso, nós temos que aperfeiçoar nossas leis, para que ela consiga alcançar esses criminosos o mais rápido possível, para eles não consigam sequer cometer o ato. Sim. Agora vejam, numa situação dessa, de pandemia, pessoas morrendo, e tem pessoas pensando em tirar proveito. Isso é uma sociedade decadente. Né? Decadente. Nós não podemos ter mais pessoas com esse comportamento na sociedade. Isso é decadente. Então, eu volto àquela questão lá do governo ter negligenciado no atendimento a nível nacional e ter centralizado as ações. Aí não ia acontecer tanto espaço para corruptos nos governos estaduais usurparem os cofres públicos. Então, por isso que essa pulverização de ações abriu mais espaço ainda para os corruptos atuarem nesse momento de pandemia. De certa forma, eles acham que ninguém está observando, porque as pessoas estão mais preocupadas com a doença, né? E ninguém estaria observando. Mas não é assim. Existe lei, a lei tem que ser cumprida e essas pessoas têm que pagar pelos seus crimes. Então, claro que gera para a sociedade uma preocupação maior ainda. Poxa, nós estamos aqui lutando, perdendo, tentando sobreviver a essa pandemia, ainda tem gente tirando proveito. É muito triste, mas nós temos que combater. Ótimo, muito bem colocado, vereador. Então, dando continuidade, né, na nossa série de perguntas, assim a gente vai agora falar um pouco da nossa região, né? A nossa região, ela
ela aderiu muito bem, né, na questão do fechamento lá em março, né, o governador, eu avalio, né, agora é uma questão pessoal, eu avalio que o nosso governo estadual ele agiu de forma rápida. Eu entendo que para aquele momento foi uma forma eficaz de fazer todas aquelas medidas, mesmo as pressões, né, de pessoas, né, de grupos sociais aí dizendo não, isso não é assim e tal, se manteve firme. E analiso, né, que lá no início, pelo menos a nossa região, ela cumpriu muito bem no início, né? Ela cumpriu muito bem. Eu acho que os prefeitos aqui da nossa região, eles aderiram também a esse, não é medo, mas enfim, a esse fechamento, né, a esse distanciamento. Então, eu acho que foi, no início, lá foi positivo. Mas, à medida que esse tempo foi passando, né, e como nós falamos anteriormente ali, né, e a sociedade foi relaxando, né, porque né, alguns políticos aí, então, andavam desprotegidos e falavam isso e aquilo do vírus, isso acabou fazendo com que a sociedade também criasse coragem e criasse aquele discurso de dizer não, e a economia, e o emprego, isso e aquilo, e acaba talvez esquecendo da vida, né? Então, a minha pergunta para ti é a seguinte agora, Rogério, para te fazer essa análise tão bem como você faz aí, né? Como é que tu analisa hoje, né, no dia de hoje, né, passado todos esses meses aí, as medidas impostas, né, de isolamento aí por prefeitos do Vale do Itajaí para o combate da Covid? E você atribui o crescimento do número de casos aqui na nossa região ao quê? Né? Porque está crescendo, né? Não sei se tu vem acompanhando, obviamente, né? Os casos eles vêm crescendo. Aqui em Blumenau, em Gaspar, né? Já tivemos mais óbitos. Em Ilhota nós, né, tivemos um óbito, mas os casos eles continuam crescendo. Então, como é que tu analisa essa política de combate dos prefeitos regionais da nossa região nessa questão da Covid? Novamente, nós entramos na integralização das ações, né? Cada prefeito agiu da sua forma e, de certa forma, baseado no decreto do governador no início, como você falou ali muito bem, agiu rápido, mas houve uma pressão dos setores econômicos para que abrisse alguns setores da economia. E no abrir alguns setores, os prefeitos também se eximiram da responsabilidade, porque foi o governador que propôs o decreto, então eles meio que deixaram a coisa correr solta. Depois que o governador abriu algumas exceções, ficou mais aberto ainda o flanco, né? Não, agora está tudo liberado, vamos fechar o olho para a questão do Covid. Se restringiu apenas a questão dos alunos em sala de aula, isso se manteve, eu acho que é importante a gente ter esse entendimento. Criança não tem a clareza de que se encostar numa ou noutra criança vai ter problema de transmissão do vírus. O adulto deveria ter, mas a gente percebe que tem muito adulto que também negligencia, né, essa transmissão, porque tem vários aspectos de análise que a gente tem que fazer. Tem aquele que é negacionista, ele não acredita que existe o vírus. Tem aquele que acha que é só uma gripezinha, ele vai pegar, mas não vai ficar doente, né, e acaba também forçando a abertura do isolamento. E tem aquelas pessoas que agora nós temos que ter um pouco de maturidade aqui, que precisam trabalhar. Elas não têm uma renda fixa em casa para poder ficar no isolamento. Elas precisam trabalhar. Quando isso acontece, aí sim, nós temos que ter uma ação eficaz do poder público para proteger essas pessoas, para chegar até as empresas, trabalharem e voltarem para casa sem se contaminar. Aí teria que ser uma ação integralizada. Criar comitês, gestores, para trabalhar essas questões na região. E não foi feito isso. Cada prefeito agiu da sua forma. Vou criar aqui uma base para atender as pessoas. Itajaí tinha uma proposta de um hospital para atender fora do Marieta, não evoluiu. Então, hoje o Marieta está fazendo toda a cobertura dos 11 municípios da ANFRE para poder atender essas demandas. Então, houve, de certa forma, uma confusão de ações que evoluíram para esse sinal vermelho que nós estamos hoje de contaminação. Essa semana nós entramos no sinal vermelho, de contaminação acelerada, em função de políticas que não foram eficazes. E hoje nós estamos colhendo os frutos desse comportamento dos políticos. Por que eu falo isso? O político,
acima de tudo, ele tem que preservar a vida. Primeira coisa, todo investimento nesse momento tem que ir para a saúde. Esquece obra, esquece áreas de marketing, essas coisas dessa natureza. Todo investimento tem que ir para a saúde. Quando tu canaliza investimento para a saúde, tu vai equipar melhor os teus profissionais da saúde, vai criar políticas públicas de abrangência nas regiões para poder fazer com que as pessoas fiquem no isolamento e mantenham o distanciamento. Então, se for analisar, por exemplo, nosso município, nós não tivemos nenhuma barreira de contenção aqui na cidade. Todo mundo entrou e saiu daqui sem saber se estava contaminado ou não, se estava com febre, se não estava. Nós temos problema no comércio, no fluxo de pessoas, o comércio está se comportando, mas as pessoas às vezes também querem entrar na loja sem máscara e tal. Então não houve uma integralização para que a informação fluísse e as pessoas tivessem a certeza de que se fizesse o isolamento, logo nós sairíamos dessa situação e não ficaríamos tanto tempo, né, querendo resolver o problema no achismo. Eu acho que nós trabalhamos muito no achismo, sem criar um método científico aqui na região para abordar essa questão da pandemia. Aí está essa confusão agora, a gente acendeu o sinal vermelho e muitas pessoas vão sofrer em função dessa, digamos assim, falta de contextualização do momento. Ótimo. E Rogério, assim, eu vou, né, já vou me encaminhar aqui, né, já vamos encaminhando aqui esse bate-papo bem legal, que por mim eu ficava horas aqui falando, né, mas eu gostaria de comentar mais algumas coisas, né, então assim, ó, como nós estamos falando de Ilhota, e tu é o vereador de Ilhota, então, né, eu gostaria que tu falasse um pouco para o público da nossa cidade, né, a respeito de Covid, né. Como é que tu analisa, então, assim, as medidas aqui no nosso município, né? E o que o vereador Rogério pode fazer para ajudar as pessoas nesse sentido, né? O que o vereador, né, a pessoa que trabalha na Câmara, ele consegue fazer para nos auxiliar? Então, são duas perguntas, né? Como é que tu acha que está sendo a questão do combate à pandemia na cidade de Ilhota? E o que o político Rogério pode fazer para ajudar e auxiliar no combate ou, enfim, para melhorar a vida das pessoas nesse momento? Eu percebo em Ilhota, diferente das cidades com maior população, por exemplo, se nós tivermos uma cidade como Itajaí, né, que o perímetro urbano cresceu na vertical, então são prédios, tal, a população está concentrada ali, é uma situação diferente da nossa. Ilhota, nós temos os bairros que são distantes uns dos outros. Então, para promover aqui uma política de afastamento social, seria bem mais tranquilo que Itajaí, por exemplo. Então, nós deveríamos ter evoluído para um plano de contingência que abordasse essas questões. Como nós vamos fazer com que o vírus não se espalhe rapidamente na cidade? Então, se nós tivéssemos criado nos bairros uma política de conscientização desde o início, inclusive de fazer barreiras nesses bairros, dizendo, olha, gente, existe um decreto que o isolamento tem que persistir, o afastamento social tem que existir e vocês não podem circular na cidade para passear. Aconteceu muito isso aqui em Ilhota. Pessoas, inclusive, que foram detectadas que estavam com Covid, foram vistas no mercado e tal. Vários relatos vieram para mim, porque não houve um entendimento de que se as pessoas circulassem, o vírus poderia contaminar mais pessoas ou não. Então, eu acredito que no início nós poderíamos ter feito essas barreiras de contenção, criado uma política de informação mais eficaz, para que a população percebesse o risco que ela estava correndo com esse vírus. Porque é um vírus letal. Se tu pegou e não está com a imunidade em perfeita condição, tu pode morrer em 2 semanas. Então, a preocupação do gestor público é criar políticas públicas de contingenciamento. E, para isso, teria que se criar um comitê. Até sugerir, como vereador, nós criamos um comitê na cidade para que debatesse esse assunto. Mas não evoluiu. Existem várias questões políticas no meio que atrapalham. Mas eu ainda sou confiante nesse aspecto, de criar um comitê gestor do Covid para a gente trabalhar essas questões nos bairros da cidade. Nós temos 2 bairros aqui que são bastante preocupantes. O bairro de Pedra de Amolar, um bairro afastado do centro, que as pessoas trabalham em Itajaí, Navegantes, que tem um índice alto de contaminados naquela região. E acabam trazendo para a cidade também, claro, sem
não é proposital, as pessoas estão trabalhando e acabam se contaminando. Mas ali nós tínhamos que ter um ponto bastante específico, trabalhando a questão do Covid. Aqui no centro também não é diferente. Nós temos o comércio, nosso turismo de compra, muitas pessoas vêm de fora para a cidade. Então, teria que ter uma barreira sanitária para monitorar essas pessoas, ver se existe pessoas que estão vindo para cá já contaminadas, medir temperatura, tudo isso poderia ser feito. Então, essas sugestões e indicações que a gente faz na Câmara dos Vereadores tem que ser acatada pelo poder público. Se ele não acata, e acata só o decreto do governador, Ctrl+C, Ctrl+V, aí ele vai ficar muito superficial o combate, porque não traz para a nossa realidade. Nós temos que trazer para a nossa realidade. Quando isso não acontece, que você só detecta o vírus e sugere para as pessoas ficarem em isolamento, a Secretaria de Saúde vai trabalhar muito. Os profissionais vão trabalhar muito, porque a contaminação vai ser geral. Não existe um controle de massa para que ela não circule na cidade, só manda aquela pessoa para o isolamento, mas os demais que estão em volta ali já estão sendo contaminados. Então, aí a Secretaria de Saúde com seus vão trabalhar muito, porque vai ter muita demanda para eles atender por pessoas doentes. Né? E é o que está acontecendo hoje. Então, acho que nós poderíamos ter evoluído, sim, na perspectiva de criar um plano de contingenciamento para essa pandemia. E hoje nós não temos nada escrito, né, que contemple algumas ações que sejam científicas, baseadas em dados, né, em números, para a gente não ter esse problema agora de tentar, de alguma forma, conter a pandemia, porque já são muitas pessoas contaminadas. Já passam de 200 em Ilhota, 3 pessoas estão internadas ainda, nós temos um óbito, e os dados não são animadores, né, para os próximos dias. Eu acho que agora nós temos que intensificar assim, não podemos ficar só com relatórios diários de pessoas que estão sendo contaminadas, é o que eu percebo hoje do Executivo. Existe apenas o relatório diário lá, olha, tantas pessoas estão contaminadas, tantas estão internadas, e as ações que deveriam ser mais intensas na cidade não estão acontecendo. Então, essa é a minha preocupação, tenho cobrado isso do Executivo, tenho feito alguns requerimentos, cobrado informação, para saber de que forma o dinheiro está sendo aplicado, né? Tem vários testes que não estão sendo feitos, as pessoas vão fazer em outros locais, em locais particulares, que elas vêm falar para mim. Vários testes estão sendo feitos na cidade também, mas não contemplam toda a demanda. E quando não contempla toda a demanda, as pessoas estão contaminadas com o vírus, elas também contaminam as outras, muitas vezes sem saber, por ingenuidade. E essa ingenuidade não pode nos pegar desprevenidos. Nós, enquanto cidadão, temos que ter um entendimento que esse vírus ele pode matar meu pai, meu irmão, meu avô, se nós contaminarmos as pessoas. Então, existe um conjunto de fatores que tem que ser analisado no município de Ilhota. E a minha maior preocupação hoje é com a atuação da Secretaria de Saúde do ponto de vista da prevenção, prevenir as pessoas do risco. Não esperar as pessoas se contaminarem para tomar ação. Aí já é tarde, as pessoas já vão estar contaminadas e correndo risco de vida. Eu avalio dessa forma enquanto vereador. Tenho cobrado muito a ação da Secretaria de Saúde para evoluir para outras políticas públicas de atendimento à população. Ótimo, muito bem esclarecido, vereador. É óbvio, né? A gente tem acompanhado, e como eu falei, eu até fui uma pessoa que eu sou crítico quando tem que ser e também sei elogiar quando acontecem as coisas boas, né? A gente tem que ser dessa forma, né? Tem que agir dessa forma, né? Então, como eu falei para ti, né, no início, aqui no nosso município, eu gostei, né, do rumo que tomou, eu acredito que, né, tivemos personalidade, mas também acho, né, que ao longo do tempo a gente ficou muito na questão informativa. É bom, eu estou achando maravilhoso a questão informativa, né, a gente se informar, mas também penso que a gente poderia estar trabalhando mais as questões de prevenção, né, esse é um caso que eu entendo também. Rogério, eu gostaria de finalizar contigo falando sobre uma coisa que não estava combinada, não estava combinada não, né, que aconteceu ontem, Rogério, né, a gente marcou essa live na semana passada e ontem aconteceu um caso aqui no nosso município, não é relacionado à Covid, né, pessoal, e assim, né, ontem o vereador, então, ele foi fiscalizar uma obra, é isso, Rogério? E ele, não sei se teve alguma discussão com o nosso prefeito, e acabou, não sei se teve bate-boca ou não, mas ele se alterou lá na obra, aconteceu alguma coisa nesse sentido e chegou o vídeo até mim, né? Alguém me mandou o vídeo, mas eu não tinha entendido que tu estava naquele local.
né? Naquele momento eu não tinha visto, eu tinha visto muito rapidamente. Então, assim, Rogério, antes de a gente ir, né? Então, encerramos Covid, né? A nossa discussão sobre Covid foi uma discussão muito legal. Mas eu gostaria que, antes de finalizar, Rogério, entender um pouco o que aconteceu no dia de ontem, e se tu pode falar, né? Se tu queres falar sobre isso, né? Enfim, né? Quais foram os desdobramentos, quem estava errado, o que tu acha, né? Por que houve a discussão, se houve discussão. Então, é só para esclarecer para o pessoal aí que não sabe, tá? Então, ontem o vereador estava numa obra, aqui no meu bairro, inclusive, no bairro Missões, fiscalizando uma obra ali, enfim, e pelo meu entendimento, pelo que eu vi de um vídeo, o prefeito, ele chegou e começou a discutir com algumas pessoas que ali estavam, inclusive com o vereador. Era isso? Se tu puder comentar, Rogério. Se tu não quiser comentar também, fique à vontade, tá bom? Estou muito tranquilo em relação a isso, tá? Quando a gente se propõe a ser um vereador, tu é uma pessoa pública. Então, todas as pessoas que te expõem têm que aceitar de forma muito passiva isso, porque tu é público, né? Então, todas as exposições, tudo, vai ter que dar um parecer em relação a isso. Mas antes de chegar no ponto, no episódio que ocorreu ontem com o prefeito, eu quero dizer para as pessoas que hoje eu estou vereador, né? Eu não sou vereador de profissão. Então, como eu falei no início lá, já estou com 50 anos, já trabalhei em várias empresas, já estou quase aposentado, se correr atrás eu devo estar aposentado, mas nem fui ver ainda. Eu posso, enquanto vereador, e devo, na verdade, fiscalizar as ações do Executivo. Essa é uma das funções do vereador. Então, quando isso acontece, né, numa cidade como Ilhota, que é uma cidade pequena tal, as pessoas se comunicam. O Rogério, o vereador está aqui, está fazendo tumulto tal, para que a obra não aconteça. Então, às vezes chega no ouvido do prefeito uma informação que deixa ele muito irritado. E a gente conhece o prefeito de Ilhota, como ele se comporta sob pressão. Ele não consegue administrar conflitos. Eu tenho falado isso desde o início, né? A administração pública é gerenciar conflitos. Quando a pessoa não consegue lidar com isso, ela explode, ela grita, ela fica agressiva, tal. E esse é o caso hoje do prefeito de Ilhota, ele não consegue lidar com conflitos. No caso específico ali, da bairro das Missões, existe um problema de tubulação antigo que alaga as casas, tal, e a obra do calçamento ia passar em frente a esse problema, e as pessoas me chamaram para ajudar a resolver. E é claro que eu vou atender a população, né? Eu sou um vereador que represento a cidade, não represento só um bairro, represento todos os bairros. E quando as pessoas me chamam, eu vou acolher, vou achar uma forma de encontrar uma solução. Então, nós tínhamos já conversado com o secretário de obras de manhã, ele veio ali, conversamos, achamos, né, uma solução para o problema. Nós conversamos com o secretário de planejamento, houve uma discussão ali, inclusive, em relação a informações trocadas. Nós estávamos pedindo projeto, não tinha projeto, enfim. E a obra ela foi, de certa forma, parada por um momento. Ela ficou parada e nós ficamos esperando a máquina da prefeitura para fazer a abertura de uma boca de leão para a água pluvial poder escoar em época de chuva. Então, essa foi a nossa preocupação no momento, de atender a população do ponto de vista da reivindicação da população. Não de fazer um enfrentamento com o prefeito ou com o executivo, isso não é o meu perfil. Todas as minhas postagens que eu faço, ela é baseada em fatos, em dados, né? Eu não faço uma política desleal. Eu exponho todos os meus textos para todo mundo ver. Não fico fazendo política nos bastidores, eu faço ao vivo mesmo para as pessoas perceberem que eu estou com vontade de trabalhar. E quando o cidadão chama a gente, né, enquanto vereador, é obrigação do vereador estar lá fazendo a intermediação, porque eles entendem que o vereador, sendo o representante da sociedade, tem o poder de persuasão para dialogar com os secretários, dialogar com o prefeito, vai na linha de frente. E eu faço isso, sem nenhum problema. E o prefeito viu a gente ali, de certa forma ele ficou estressado e falou palavras ofensivas. Então eu fiquei quieto, deixei ele falar e à tarde estive no local novamente. O prefeito estava lá, fiquei acompanhando a obra até o final da tarde, até eles abrirem a galeria e fazerem o serviço corretamente, né? Então,
Então, foi um momento de descontrole emocional, e é uma característica desse prefeito. Ele não consegue lidar com conflitos, com situação de conflito. Então, é um problema que ele vai ter que administrar com ele, né? Não comigo na rua ali, não vou bater boca com ninguém na rua. Então, eu acho que dá para resolver isso na cidade, né? Nós precisamos agora evoluir para outras formas de fazer política, políticas mais democráticas, mais amplas, né? Criar ferramentas de envolvimento com a sociedade. Nós não podemos ter o chefe do Poder Executivo centralizador nos dias de hoje, é onde as pessoas não têm o direito de opinar. Isso não existe mais, não cabe mais para a sociedade moderna. Quando isso acontece, né, o prefeito, de certa forma, ele perde com isso, porque ele deixa de ser assertivo, ele deixa de ser uma pessoa que vai acertar nas decisões. Ele pode errar muito por não ouvir as pessoas. Eu acho que o caminho é esse, ser democrático, ouvir as pessoas, ter ferramentas de participação popular. E eu, enquanto vereador, professor Pedro Paulo, eu tenho um sonho, né, que eu acho que se esse sonho for o sonho de todas as pessoas da cidade, um dia ele vai se concretizar. De tornar a nossa cidade, que é o lugar onde nós vivemos a maior parte da nossa vida, o melhor lugar do mundo para se viver. Nós temos que lutar por isso. E para conseguir isso, nós temos que ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte de qualidade, uma infraestrutura das vias públicas de qualidade, saneamento básico em todas as casas. Então, são várias ações que o poder público pode fazer para transformar o nosso lugar no melhor lugar do mundo para se viver. E esse é o meu sonho. E eu acredito que é o sonho de muita gente. Enquanto político, eu vou lutar por isso. Foi uma decisão que eu tomei, ser vereador, e lutar por isso. E quando eu estava ali lutando naquele calçamento para ajudar as pessoas, eu estava pensando nisso só. Criar a melhor obra para as pessoas que estão ali, para que elas não vão dormir preocupadas se vem uma chuva, uma trovada, entrar água dentro das casas. Era só isso que nós estávamos fazendo ali, reivindicando uma melhoria para as pessoas não terem esse problema. Porque uma coisa é certa, o vereador passa, o prefeito passa, mas a obra fica. E se o problema ficar, aí nós vamos ter, né, problemas históricos que nós costumamos ver nas cidades, que incomodam a vida das pessoas, geram estresse, geram desconforto. Então, para isso, nós temos que ter esse entendimento, enquanto político, estar junto com a população e lutar por melhorias. É o que eu estava fazendo ali. Né? O prefeito interpretou errado, então ele faz a interpretação dele. Ótima explicação, Rogério. Eu só queria deixar claro uma coisa, Rogério, assim, para quem está ouvindo, né? Que em nenhum momento eu estou querendo politizar ou fazer politicagem em torno desse fato. Até nem era esse o nosso assunto, né, Rogério? O nosso assunto era só sobre pandemia. Né? Então, foi que surgiu o fato, né? O fato surgiu ontem. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro para as pessoas que estão aqui, o prefeito também foi convidado para fazer a live, tá? Eu com um amigo, né, eu consegui o telefone do prefeito, entrei em contato com ele, fiz o convite, então ele está convidado também a participar da live, né, para a gente debater alguns assuntos, e em nenhum momento a gente quer causar mal-estar, briga politiqueira, briga política sim, né, a briga por melhorias, isso sim, isso é válido, isso é legal, né, isso a gente tem que discutir, né, a nossa briga, entre aspas, né, é discutir para fazer o melhor, como tu bem falasse. Então, é só para deixar claro para as pessoas que em nenhum momento, né, eu chamei o vereador Rogério para falar mal disso, daquilo, não. E o vereador Rogério também não falou mal de ninguém, né? Está colocando aqui o lado dele. Nessa questão que envolveu ontem o nome dele, então, né, o nome dele, aqui no meu bairro, inclusive, né, bem próximo da minha casa. Eu estava dando aula nesse momento, professor. Eu estava ali no meu quartinho dando aula, mas não, eu fiquei sabendo só depois, mais tarde. Mas então, ó, reforço novamente, né, com o meu amigo Rogério aqui, né, meu amigo entrevistado Rogério, reforço o convite para o prefeito, se ele quiser, não é obrigado, também não estamos obrigando ninguém, né, a fazer isso. Mas se ele quiser, se ele puder, vir discutir algumas ideias aqui com a gente, a porta aqui, né, do Facebook também estará aberta, né. Só fazer esse comentário, né, vereador, porque a gente entende um pouco, como tu falaste, né, Ilhota a gente está evoluindo bastante, mas Ilhota ainda tem aquele sentimento, né, de político muito internalizado, né? As pessoas ainda sofrem muito pelo político, né? Não pela política, mas sim pelo político, né? Então, só para que ninguém fique, o Pedro falou e levou isso para lá porque era conveniente, sabe, às vezes distinguir, né? Então é bom deixar bem claro para todo mundo a intenção dessa nossa live. Rogério, para a gente finalizar,
Agora finalizar de verdade, para deixar tu descansar aí hoje. Nós estamos num ano eleitoral, né? Eu tenho que te perguntar isso, né? Não posso negar isso. E quais são as intenções do Rogério para 2021? Né? Quais são as intenções do vereador Rogério? Quer ser candidato novo? Quer se aposentar? Quer concorrer a prefeito? Qual é a intenção do vereador Rogério para essa eleição? É uma pergunta bem interessante, né? Nós estamos no momento agora de conversa, né? Tem todo um contexto para ser analisado, mas, a princípio, eu tirei como meta do mandato fazer valer os 304 votos que me elegeram lá em 2016. Então, essa é a minha maior preocupação hoje, né? Fazer com que as pessoas que votaram em mim cheguem no final e digam, valeu a pena o voto. Então, essa é a minha preocupação. Se o partido, né, concordar, nós temos agora as convenções, que eu seja um pré-candidato, né, hoje a vereador, certamente eu vou disputar novamente uma eleição para vereador. Não se cogitou ainda eleição para prefeito. Tanto é que eu não tenho falado isso em nenhum momento. Mas para vereador existe a intenção do partido, nós criamos uma nominata, nós temos já 7 pré-candidatos, o partido vai vir com uma nominata expressiva para o município de Ilhota, com pessoas excelentes. Qualquer um que substituir o Rogério vai ter o mesmo comportamento, né, de atuação, não tem nenhuma dúvida disso. Né? Eu acho que a cidade ela tem que ser plural, não pode ser só de um partido, tem que ser de vários partidos. O legislativo é isso, ele representa a pluralidade. E vários partidos têm que participar desse debate da cidade, para construir a cidade que nós queremos, uma cidade mista, de vários sonhos, que vai trazer para as pessoas um ambiente agradável e gostoso, que é viver numa cidade que possa evoluir para uma sociedade de bem-estar social, com saúde, qualidade, educação. Esse é meu sonho, né? Sempre vai ser minha meta. Estando político, vereador ou não, eu vou lutar por essa cidade. Né? Por isso eu quero deixar aqui, Paulo, um agradecimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, a você, né, que tem feito essa live, essa possibilidade de dialogar com a população. Acho que é importante isso. Nós temos esse espaço de debate. Muitas vezes, na cidade pequena, a gente não tem isso, e você conseguiu criar esse momento, esse espaço de diálogo com a comunidade. Então, agradeço muito, né, a todos que estão nos acompanhando e a você por ter contribuído nesse momento, né, de pandemia para a gente esclarecer alguns pontos. Muito obrigado a todos. Valeu, Rogério. O herdeiro chegou aqui perto agora, ele está querendo usar o computador agora é a vez dele. Rogério, eu também agradeço, tá? Eu também agradeço. Eu fiquei muito feliz, né, de tu ter aceito o convite. Como eu falei anteriormente, né, não é obrigado a aceitar o convite, mas eu gostaria, né, de promover esse debate, né, sem viés ideológico, como muita gente fala, né? Eu tenho a minha posição política e todo mundo que me acompanha no Face sabe da minha posição política, mas não é isso que impede uma pessoa de conversar com outra que não tem o mesmo pensamento político que o teu, né? Eu acho que quando a gente conversa com outras pessoas, né, que pensam diferente da gente, eu acho que a gente contribui. Por muitos anos, né, a gente pensava diferente em alguns pontos e nada impediu que a gente conversasse, que a gente, né, construísse aí uma relação sólida de amizade também, né? Te considero um grande amigo. E já convidei algumas outras pessoas, né? Algumas aceitaram, outras não. Não, como falei para essas pessoas, né? Não é obrigado, não estou impondo, também não, né? Mas eu acho importante, né? Pessoas que tenham autoridade em alguma área, discutirem um pouco, né, sobre aquilo que eles conhecem, aquilo que eles entendem, fazerem análise também sobre o nosso município. Rogério, do fundo do meu coração agradeço, né, espero que tu continue fazendo um bom trabalho, né, um belo trabalho aí, ajudando o nosso município e, né, boa sorte aí na sua pré-campanha agora, né, nas suas prévias aí no seu partido, né, e que o seu partido, então, possa tomar a melhor decisão para ajudar a cidade de Ilhota, né, que eu acho que é a tua intenção, né, tu deixou bem claro aqui. Rogério, muito obrigado, tenha uma boa noite. E se quiser deixar uma mensagem para quem, mais uma mensagem, eu agradeço do fundo do coração quem passou por aqui, né? Nós caímos uma vez, retornamos, agradeço do fundo do coração,
mas se quiser deixar uma mensagem para eles, aí o pessoal de Ilhota, fica à vontade que vai ficar aqui na linha do tempo, tá bom? Tá bom. Eu só quero finalizar, então, dizendo assim, ó, nós estamos nesse período de pandemia, a situação não é boa, nós temos que cuidar, né? As pessoas estão expostas ao vírus. Vamos nos cuidar, gente. Eu acho que não podemos perder ninguém por não ter essa preocupação. Eu acho que o maior patrimônio de uma cidade são as pessoas que vivem nela. E quando nós perdemos por uma questão, às vezes, muito banal, entristece a gente. Nós temos que estar atentos a todos os problemas que estão surgindo em relação à pandemia. E dizer também que nós temos que confiar no futuro, né? Nós temos que ter uma previsão de que logo isso vai passar e nós vamos estar voltando com as vidas nossas, com uma certa normalidade, acreditando que a ciência vai resolver esse problema, para que não se estenda por muito tempo e nós tenhamos, né, aí uma situação mais caótica ainda. Mas eu creio que a melhora, que as vacinas vão chegar e nós vamos resolver esse ano ainda o problema da pandemia para dar continuidade à nossa vida e ter prosperidade, né, conseguir consolidar os projetos, os sonhos que nós temos aqui no município de Ilhota. Um abraço a todos, né, e boa noite. Valeu, Rogério. Boa noite, então. Boa noite a todos, pessoal, e a gente fica por aqui. Quinta-feira a gente volta, tá bom? Quinta-feira a gente retorna com o vereador Joninha Jacó, o Jonatas Jacó, então ele aceitou a nossa live. Então, para terça-feira a gente não conseguiu ninguém, e quinta-feira, né, como na terça vocês têm a sessão, então quinta-feira nós teremos uma conversa com o Jonatas Jacó, vereador, hoje da situação, né, o vereador da situação, o Rogério é o vereador de oposição, para ter uma conversa agradável também com a gente, tá bom? Obrigado, Rogério, e um abraço a todos. Um abraço.